Olá, pessoal. Tudo bem? Me apresentando primeiro, né? Meu nome é Sérgio Marques. Nós vamos cuidar, junto com vocês, vamos dialogar nesses nossos encontros do módulo 4 de Direito Processual Civil. Nós vamos dialogar sobre três disciplinas, três tópicos. O cumprimento de sentença nas suas várias vertentes, o processo de execução e alguns procedimentos especiais, né? É isso que nos vai caber nesse nosso contato, nessas aulas gravadas aqui, nessas videoaulas. E o que nos cabe agora nessa primeira disciplina é tratar do cumprimento de sentença. E nós preparamos alguns tópicos, dividindo basicamente algumas noções gerais, tanto um primeiro capítulo que trata de questões gerais de cumprimento de sentença, uma abordagem já legal sobre os títulos, que são caracterizados como títulos judiciais, que então ensejarão o cumprimento de sentença. Depois nós vamos abordar algumas questões do procedimento genérico na primeira parte desse título no Código de Processo Civil. Depois nós vamos fazer uma análise de cada modalidade de cumprimento de sentença a cada encontro. Portanto, a gente vai falar do cumprimento definitivo, depois do cumprimento provisório, depois do cumprimento de prestação de alimentos, cumprimento contra a fazenda pública, cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não fazer, cumprimento de sentença de obrigação de entregar as coisas. Inicialmente, nesse primeiro contato nosso, é preciso que a gente reveja algumas coisas importantes. Já de há muito tempo houve uma alteração no conceito de sentença, e isso impacta muito o tema de agora. Muito antes, quando ainda se trabalhava com um conceito anterior de processo, de ação, se dizia, inclusive o Código dizia isso, que sentença era o provimento jurisdicional que colocava fim ao processo. Isso, na verdade, nunca foi algo muito razoável, nunca foi muito verdade. Primeiro porque nunca botou fim ao processo, à sentença, porque o processo pode encaminhar-se para uma fase de recurso, com inclusive reanálise de mérito, e o que pode vir eventualmente a ser executado nem é mais a sentença, é um acórdão que eventualmente seja substituto de uma sentença reformada. E também não era verdade, porque o processo ele tinha claramente uma continuidade, que era aquele pedaço do processo onde o credor, o vencedor, buscava a satisfação daquilo que a sentença lhe proporcionava abstratamente. Tudo bem que lá se falava em execução e não como agora em cumprimento. Mas o Código hoje estabeleceu de modo claro que a sentença não tem mais esse conceito de ponto final de processo. O processo é uma continuidade de fases que começa lá na fase postulatória, depois passa por uma fase de saneamento, depois uma fase instrutória, depois uma fase de decisão, eventualmente uma fase recursal. E quando então transita em julgado essa sentença que contém um comando normativo que impõe a alguém alguma conduta de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar, quando então sobrevém o trânsito em julgado dessa sentença, é que então, e só a partir de então, tem-se início uma nova fase apenas. Portanto, a sentença hoje ela é apenas o ato que coloca fim à fase de conhecimento, que é essa fase processual que vai desde a etapa postulatória até a fase decisória. Esse pedaço do processo denominado fase de conhecimento, ele de fato se encerra com a sentença. Mas o processo de modo algum se encerra aí. O processo continua existindo com a sua fase de cumprimento de sentença, quando então o vencedor, aquele que detém agora um título judicial que lhe dá algum crédito exigível contra outra parte, ele vai se valer dessa fase de cumprimento de sentença. Portanto, essa expressão fase de cumprimento de sentença é justamente uma nova faceta daquilo que se enxerga como um processo inteiro, que então só se terá o fim dele quando houver a satisfação do próprio credor, ou eventualmente alguma outra situação
que de fato coloque fim ao processo, como eventualmente prescrição intercorrente e algumas outras situações que podem acontecer. Mas o que se busca, portanto, com esta nova fase é dar cumprimento ou executar aquilo que o comando normativo da sentença determinou e estabeleceu como a solução para aquela lide que se apresentou. No Código de Processo Civil, esse pedaço denominado de cumprimento de sentença, ele vai do artigo 513 até o artigo 538, dividido, portanto, nessas várias modalidades, né? Uma parte geral, uma fase de cumprimento provisório, uma fase de cumprimento definitivo, alimentos, fazenda pública, fazer e não fazer e entregar, com algumas coisas muito interessantes dentro desse sistema normativo posto pelo Código de Processo Civil. Vamos então dar início a uma abordagem já legal, uma abordagem já com vistas naquilo que o Código de Processo Civil estabeleceu. Portanto, nós estamos diante de uma sentença que produziu coisa julgada e que, portanto, dentro dela há um comando que se possa exigir da parte contrária. Por isso que, tecnicamente, não apenas as sentenças de mérito podem produzir fase de cumprimento de sentença, já que até mesmo na sentença que não alcança a análise de mérito e, portanto, não faz coisa julgada material, essa sentença pode ter uma condenação, por exemplo, de verba honorária. E esta verba também será cobrada, ainda que pelo advogado, que é o efetivo titular desse crédito, será cobrada através de cumprimento de sentença. Portanto, não necessariamente uma decisão de mérito, mas toda sentença que transita em julgado e dentro dela há um comando que impõe ao credor o direito de exigir de alguém alguma prestação, que pode ser de dar ou pagar, de entregar, de fazer ou não fazer, abre-se, portanto, a perspectiva do uso desta fase de cumprimento de sentença. O artigo 515, ele estabelece um rol de títulos judiciais. Por quê? Porque o cumprimento de sentença, ele é, na verdade, um procedimento de execução de título judicial. Nós sabemos que ao lado dos títulos judiciais, há os títulos extrajudiciais, que são inseridos num capítulo próprio, num título próprio, que é o livro das execuções. Aqui não, é uma execução, é um procedimento executivo. Claramente, o que se busca no cumprimento de sentença é entregar ao credor uma série de condutas executórias. É isso que vai se entregar a ele, medidas de execução. Portanto, ele é análogo ao processo de execução, porque o que se quer não é uma tutela nova de conhecimento. Não há fase de conhecimento, de cognição. O que há é a entrega para o credor de uma série de atos estatais que lhe permitirão pagar-se, que lhe permitirão buscar aquilo que o comando da sentença produz. A primeira coisa, há uma consideração também inicial, que a gente falar cumprimento de sentença, isso vai ser um hábito, até porque esse é o nome do próprio título, né, do Código de Processo Civil. Mas na verdade se cumprirão todas as decisões judiciais, independentemente de serem sentenças. Ou seja, decisão interlocutória se cumpre através da fase de cumprimento de sentença. Acórdãos também são cumpridos por fase de cumprimento de sentença. Decisões monocráticas que eventualmente contenham mérito a ser executado também. Então, o ideal seria dizer que a fase que se inicia após o trânsito em julgado da decisão que condena, trânsito em julgado, eu até vou fazer um parênteses, porque a gente vai ver que o cumprimento provisório, ele dispensa, o cumprimento provisório, ele dispensa até o trânsito em julgado, basta que haja ausência de efeito suspensivo no recurso interposto. Mas, de qualquer forma, não só todas as decisões que podem ser executadas podem também ser cumpridas e não necessariamente apenas as sentenças, né? Então, o artigo 515, ele estabelece o rol de títulos judiciais, ou seja, essa manifestação do judiciário que contém uma obrigação que se torna exigível e que será cumprida através desse procedimento. E o 515 diz que são títulos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com esses artigos que a gente vai ver, as seguintes decisões. As decisões proferidas no processo civil. Vejam que aqui ele melhora, já não fala mais em sentença. Ele fala as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação que tenha por prestação
pagar uma quantia, fazer algo, não fazer algo ou entregar alguma coisa. O importante, então, é que nós tenhamos uma decisão executável, portanto, ou uma decisão que transitou em julgado e produziu coisa julgada material, ou uma decisão que, embora não tenha produzido coisa julgada, ela, pela ausência do efeito suspensivo do recurso que foi interposto contra ela, ela se permite já executar provisoriamente. Então, qualquer decisão, uma decisão que contém uma tutela provisória, ela é executável através desse mecanismo que é o cumprimento de sentença. Então, no processo civil, havendo uma decisão que imponha uma obrigação, a outra parte será executada, será cumprida através desse procedimento. A segunda é a decisão homologatória de autocomposição judicial, ou seja, aquela decisão de que trata inclusive o artigo 487, que é a decisão de mérito que chancela o acordo judicial, a transação feita pelas partes. Aliás, daí a razão de se fazer um acordo submetendo-se à chancela do judiciário. Inclusive é interessante que, via de regra, né, o código lá na parte geral diz que os atos processuais eles têm eficácia imediata, salvo nesses casos em que se depende de uma homologação judicial para que de fato aquilo possa ter o efeito de título judicial. Então, essa decisão que homologa um acordo é também uma decisão cumprida através desse procedimento. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, ou seja, aquela transação feita fora do processo judicial, feita fora de um processo judicial, e que se leva ao judiciário apenas para homologá-la. Portanto, o que se leva ao judiciário não é uma lide para que o judiciário resolva. O que se leva ao judiciário é uma lide já resolvida pelas próprias partes, cuja intenção de levá-la ao judiciário é apenas obter dele o reconhecimento da sua legalidade extrínseca e, portanto, a chancela e dar a essa transação uma eficácia de título judicial. Também o formal de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, quer dizer, o inventariante executará o formal de partilha, eventualmente através do cumprimento de sentença, aos herdeiros também, os sucessores, a título singular ou universal, ou seja, aqueles que se envolvem na sucessão e, portanto, o documento que se extrai é o formal de partilha, né, a certidão de partilha, isso se executa porque se traduz também como uma decisão judicial. Também a título judicial, o crédito do auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. É, por exemplo, relacionado aos honorários periciais. Quer dizer, os honorários periciais são um custo processual, uma despesa processual, que se eventualmente decidida pelo magistrado, portanto, definido o valor pelo magistrado, não impugnado, portanto, transitou em julgado esta decisão, e não houver pagamento, esse perito, ele cobrará, esse auxiliar da justiça, ele cobrará através do cumprimento de sentença, portanto, nos próprios autos. No inciso 6º, o Código reconhece como título judicial as sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Portanto, aqui a exigência do trânsito em julgado, mas reconhece-se que a parte da sentença penal que condena civilmente ou condena com um aspecto civil o réu condenado, ela também se sujeitará a um cumprimento de sentença. Isso vai ter uma importância na hora de fixar a competência, né? Porque até agora, nos incisos anteriores, a gente estava falando sempre de uma sentença civil que, portanto, seria cumprida no próprio ambiente civil, no próprio processo, né? Ainda que incidentalmente, mas dentro desse mesmo processo. Aqui não. Como o processo de cumprimento é civil e a sentença que se cumpre é penal, nós vamos ter que trabalhar alguma coisa relacionada também à competência. Também é um título judicial a sentença arbitral, daí porque hoje não se pode mais negar a característica de sentença reconhecida pelo sistema normativo brasileiro daquelas decisões de árbitros, né, de tribunais arbitrais. Portanto, lá no tribunal arbitral se condena, lá ela transita, mas diante da ausência de poder de polícia desses tribunais privados, a gente se utiliza do Poder Judiciário apenas para cumprir, não para decidir. Toda a história de conhecimento dessa lide foi resolvida naquele tribunal arbitral. E o inciso 8º faz referência à sentença estrangeira homologada pelo STJ. Hoje o STJ é o tribunal que homologa as sentenças estrangeiras e, portanto, a sentença estrangeira
passa a ser executável no Brasil quando então homologada pelo STJ. O STJ, portanto, faz análise da possibilidade de sua execução no território brasileiro e, portanto, autoriza que seja cumprida também essa sentença estrangeira. E, por fim, a decisão interlocutória estrangeira também, ou seja, não só a sentença estrangeira, mas eventualmente uma tutela concedida no estrangeiro, ela também se executa buscando-se aqui o exequatur também do Superior Tribunal de Justiça. Então, esses são os títulos judiciais que nos ensejarão então o cumprimento de sentença. Tá bom, gente? A gente continua. Um abraço, prazer!